Primeira grande questão do ato, que ficou ofuscada pela cobertura da imprensa golpista em torno do problema do chamado vandalismo, que nós vamos analisar aqui, foi a magnitude da manifestação. Esse é um problema, uma questão da maior importância, né? Os números apresentados são caóticos, porque a manifestação ficou na maior parte do tempo dispersa, devido à ação policial. E nós vamos ver que essa dispersão da manifestação pela ação policial esteve longe de ser um acidente. Mas se fala aí de 50 até 150 mil pessoas. Não há dúvida nenhuma de que foi uma das maiores manifestações políticas dos últimos tempos. Uma segunda questão, que também é uma coisa muito curiosa, quando a gente vê a avaliação política que é feita do ato, disso não ser levado em consideração, que é o quadro político, né, o marco político em que o ato se realiza. Nós temos que recapitular aqui algumas questões. Em primeiro lugar, esse ato aconteceu aproximadamente uma semana depois que o governo Temer, né, da mão das próprias pessoas que colocaram o governo lá, né, em primeiro lugar a Rede Globo, levou um tiro no peito com a denúncia das relações criminosas do governo com a JBS Friboi. Então, logicamente, que o ato criava uma ameaça muito grande de que o problema do governo fosse resolvido nas ruas, né? Fosse resolvido pela multidão nas ruas. Uma coisa que estava clara desde antes do ato é que o governo iria procurar evitar aquilo que poderia ser um desastre para os golpistas de conjunto, para o governo Temer em particular, que é que a multidão gigantesca que estava se reunindo em Brasília, enfurecida por toda a tramóia, por todas as manobras, por todos os golpes, etc. e tal, decidisse aí ocupar os prédios públicos representativos dos três poderes em Brasília. Inclusive, o ato foi marcado para a Praça dos Três Poderes. Né? Três poderes que estão muito cambaleantes nesse momento na situação política nacional. Para qualquer agente repressivo, a situação era uma situação crítica. Né? Porque os agentes repressivos, eles procuram não atuar subjetivamente. Para eles funciona assim: 50 mil pessoas em frente do palácio de um governo que está caindo, de podre, né? Você soma tudo da derrubada do governo pelas 50 mil pessoas que estão lá na frente. Não teria sido a primeira vez que isso aconteceria, nem na história do país, nem na história de outros países. Isso quer dizer que a polícia, ela via a manifestação como uma coisa extremamente preocupante. Tanto que a primeira providência da polícia foi impedir o acesso à Praça dos Três Poderes. Né? Qual que era o sentido de impedir o acesso à Praça dos Três Poderes? Não permitir que os manifestantes chegassem nem perto do Palácio do Governo. Um problema técnico muito elementar nessas circunstâncias. Agora, se a manifestação se dá na esplanada dos ministérios, para quem conhece Brasília, como é que é a situação ali, e a manifestação ultrapassar a barreira policial, ela vai direto para a Praça dos Três Poderes ali, vai direto para o Palácio do Governo. Né? Quando a gente vai analisar a ação os desdobramentos, nós temos que analisar a situação concreta que se cria lá. Não podemos basear a análise em falatório. Nós temos que basear a nossa análise na situação lógica.
A polícia, vocês vejam bem, a repressão policial, ela começou muito antes do ato. O ato estava marcado para as 18 horas. A repressão policial começou lá pelas 14 horas. Isso se deu por quê? Ou por uma confusão dos organizadores, ou seja lá por quê, né? O pessoal começou a chegar muito mais cedo, começou a ir direto para a Praça dos Três Poderes. A polícia viu aquela multidão ainda dispersa, informação, e decidiu reprimir e acabar com o ato ali. Né? Quer dizer, a repressão do ato, ela não é um acontecimento lateral no desenvolvimento do ato. Ah, mais uma repressão. Não, a repressão foi uma questão essencial do ato. Quer dizer, era preciso dispersar o pessoal. Era preciso evitar que no momento de maior debilidade, vulnerabilidade de um governo que está praticamente morto, se reunisse uma multidão gigantesca em cima da polícia, de maneira de ocupar roubado. Se você observar a situação, se você se colocar todos os dados da situação, a fraqueza do governo, etc. e tal, e como a coisa se desenvolveu, rapidamente você percebe que essa repressão ela foi programada para evitar que houvesse o ato. Eu, por exemplo, não tenho informação, mas veja só. O pessoal decidiu se agrupar no Mané Garrincha. Por quê? Isso não é habitual. O normal é se agrupar ali na esplanada dos ministérios. Quantos atos já não houve ali? O pessoal vai chegando, etc. e tal. Por que eles decidiram isso? Eles tinham informação de que a polícia ia reprimir, a própria polícia pediu que eles não se concentrassem ali, alguma coisa assim. Não é nada, não estou mostrando nenhuma conspiração, só alguma coisa que deve ter acontecido, que provavelmente os organizadores nem se deram conta do que estava acontecendo. Mas o fato é que o pessoal saiu lá do Mané Garrincha, veio para a esplanada, porque o plano era um plano meio esquisito mesmo, e à medida que a multidão começou a se formar, a polícia reprimiu duramente. Quer dizer, a repressão ela foi um aspecto fundamental, porque o ato ameaçava a própria continuidade do governo, sem falar no Congresso, que está para votar reforma trabalhista, reforma da Previdência. Essa avaliação ela é importante porque ela mostra uma relação que está se estabelecendo entre a crise política, né, e as massas que se mobilizam contra os golpistas, contra o governo, contra as reformas, etc. e tal. Está se criando uma relação insustentável. Nós vamos ter oportunidade de ver esse problema em outras situações, principalmente em Brasília. Nós temos que entender o seguinte: o regime político, de conjunto, tá? Ele está muito debilitado, muito desmoralizado. Ele perdeu toda a autoridade política que ele tinha. Eles tentam criar uma autoridade política de que a reforma da Previdência para o bem da nação, né? E não sei o que, toda aquela papagaiada patrioteira, né? De pessoas que nunca pensam na nação, só pensam neles mesmos. E todo mundo está percebendo que está sendo vítima de uma verdadeira quadrilha de bandidos que se apossou do poder de maneira totalmente ilegal, né? Com o pretexto de que os outros eram ladrões, e a hora que as informações se acumulam aí para mostrar que os outros são os verdadeiros santos perto deles, e isso daí está deteriorando totalmente o regime político. Esse governo Temer, que nunca teve popularidade nenhuma,
Agora, nas próprias pesquisas oficiais, aparece com 8% de aprovação. O que é uma coisa, vamos falar que é verdade. Se fosse verdade, seria uma grande conquista do Temer. Quer dizer que tem 8% de brasileiros que querem que o Temer continue. Quem será esse pessoal? Né? Quem será? Nem a família dele quer que ele continue. Quer dizer, é óbvio que não tem aprovação nenhuma, que isso é tudo uma coisa, uma mistificação para tentar conter a crise. Mas aqui nós temos Congresso, STF, uma decomposição do regime de conjunto. Isso gera uma situação explosiva. Por exemplo, na manifestação, você tem o setor, que é o setor político. Né? Vai lá, como o PCO, por exemplo. Põe a faixa, né? Distribui panfleto, faz discurso, organiza o pessoal, etc. e tal. Mas você tem pessoas que são pessoas comuns, que estão com o sangue nos olhos devido ao que está acontecendo. Você tem gente aí que acreditou numa parte, pelo menos, do que foi falado. Aí o cidadão está morrendo de ódio. Então é natural que essas coisas aconteçam mesmo. E quanto maior o volume da manifestação, maior o perigo. Essa aqui é a grande realidade. Nós vimos lá que, com toda a repressão policial, né, 7 ministérios foram atacados, colocaram fogo em 2 ministérios, enfrentaram a polícia perdeu a cabeça, deu tiro no pessoal, usou helicópteros, foi uma repressão muito dura contra as pessoas lá, e finalmente chamaram até, inclusive, as Forças Armadas a ocupar a esplanada do Ministério, uma coisa que não acontece há sei lá quanto tempo, acho que nunca aconteceu depois da ditadura. Quer dizer, chamaram as Forças Armadas para intervir diretamente contra uma manifestação popular. Quer dizer, uma crise monumental. Isso porque a polícia agiu antes que o negócio todo se formasse. Porque vocês imaginem aquelas cenas todas lá, com uma compacta multidão de 50 mil pessoas. Quem queria conseguir conter aquilo? Né? Em geral, multidões de 50 mil pessoas são muito difíceis de conter. Essa é a realidade. Tanto que o pessoal já adquiriu uma experiência de manifestações, pode ver. Toda vez que a multidão ultrapassa aí 10, 15 mil pessoas, a colocação da polícia é muito discreta. A polícia ela sempre gosta de reprimir as manifestações, mas quando é acima de 10 mil pessoas, 15 mil, eles já saem de canto. Por quê? Porque você pode provocar um confronto muito desigual. Você tem ali, sei lá, 1.500, 2.000 policiais, tudo bem, muito bem equipados, mas você tem 50 mil pessoas. 50 mil pessoas é muita gente. Se a massa perder a boa e for para cima da polícia, com todo o equipamento que eles têm, eles não conseguem conter. Essa aqui é a realidade. Quer dizer, e a gente viu que eles não conseguiram de fato conter. Eles conseguiram, o que eles conseguiram como resultado, que eu acho que era o objetivo das forças de segurança era esse, foi dispersar a manifestação, para que não se criasse uma multidão, uma força compacta capaz de ultrapassar a barreira policial. Então virou uma espécie de guerra de guerrilha, atacava para cá, atacava para lá, o pessoal se dispersava por aquele gramado, né? Corria para o ministério, corria para lá, corria para trás, corria para frente, etc. e tal. E, logicamente, nessas condições é muito difícil de você criar uma massa compacta para enfrentar. Mas, mesmo assim, o pessoal enfrentava a polícia naquela guerra de guerrilhas. E a gente percebia que não era fácil para a polícia controlar toda aquela situação. Agora, vocês imaginem uma multidão compacta de milhares de pessoas. Seria incontível. Isso, eu estou entrando nesses detalhes, que são meio detalhes assim da guerra das ruas, né, entre polícia e manifestantes, porque isso diz respeito ao centro do problema.
que é o que escapa na análise da maioria das pessoas. O governo está para cair. Se não tomar cuidado, ele vai ser derrubado pelas massas na rua. Vocês imaginem o tamanho da crise se uma multidão tomar o palácio do governo e botar lá uma bandeira em cima do palácio, fora Temer, falar não vamos sair daqui até o Temer renunciar, alguma coisa assim. Vocês imaginaram o tamanho da crise? Ou se ocupar o Congresso, ou se ocupar o STF. E vamos ter claro, do jeito que a manifestação estava, se a manifestação passa pelo cordão policial, ia ocupar os 3 prédios. Quer dizer, o povo ia tomar conta dos 3 principais centros de poder do Brasil. A escalada da crise de um regime que está muito cambaleante, de um governo praticamente morto, que o pessoal está discutindo como é que vai enterrar ele. Isso aí levaria a crise a um nível de tensão extraordinário. Por isso que é importante discutir a manifestação em si, para que a gente entenda também o que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, no caso de haver uma nova greve geral, manifestações nos estados. A partir de agora, do jeito que a coisa está, se a burguesia não resolver o problema Temer muito rapidamente, corre-se o risco de que as multidões ocupem aí, como já está em pauta no Rio de Janeiro, governo do Estado, Assembleia Legislativa, órgãos judiciários. Vocês viram, né? Só para relembrar, e o que é relevante para essa situação. O medo da polícia quando foi feita a manifestação em Curitiba. É o mesmo medo. Né? Imagina a multidão ocupar o fórum do Sérgio Moro lá. Ainda mais com o Sérgio Moro dentro. Eles lá chamaram 2.000 policiais de todo o estado do Paraná para conter a manifestação. Isso aqui é muito importante, toda essa situação é muito importante, que é para mostrar um elemento que fica oculto na situação, que é a presença política cada vez mais decisiva das próprias massas no processo de crise do regime e de crise do golpe. O país, né, essa é uma segunda conclusão que a gente tem que tirar, ele, nesse momento aqui, do ponto de vista político, ele é um barril de pólvora. Uma faísca e a coisa vai explodir. Nós temos que lembrar sempre que tem um enorme depósito de material explosivo na forma de quase 14 milhões de desempregados e crescendo, e mais 9 milhões de subempregados e crescendo. São 25 milhões de pessoas, é 1/4 da força de trabalho brasileira. Isso daí, assim, se tivesse um relógio com um ponteiro, esse ponteiro já tinha entrado naquela parte vermelha, que o cara fala, perigo. Por isso também a burguesia está muito preocupada. Por isso também o governo Temer está caindo. Porque ele se mostrou incapaz de resolver o problema do ponto de vista da burguesia. E ele pode levar tudo para o abismo. Então precisa de uma correção de rumos e colocaram ele de fora. Só que, como a gente disse a semana passada, toda vez que você faz uma manobra como essa, né, por mais que você tenha elaborado essa manobra, tenha meios de controlar o desenvolvimento do processo, você sempre abre uma etapa de turbulência onde, em tese, pode acontecer qualquer coisa. E a burguesia sabe disso, e a repressão à manifestação foi uma demonstração de que eles não querem correr o risco, né, de que a situação escape de controle.